Foi? Ai, que bom. Tá gravando. Ótimo, tá gravando já. Beleza. Gente, bom dia para todo mundo. Bom dia, Bom É, dia. Bom bom dia, dia. gente. Seja muito bem-vinda da nossa turma aqui da PUC. Essa é uma Obrigada. turma de uma matéria que, assim, é um nosso sonho de consumo aqui na PUC, porque nós criamos uma matéria justamente para mudar o olhar em relação às mulheres e à reprodução. A forma como a mulher é noticiada, publicada na mídia, meios de comunicação, a maioria das nossas alunas, dos nossos alunos, estudantes para jornalismo, né? Então, daí a importância da gente falar sobre o olhar, a imagem da mulher. Eu vou pedir a Valéria Bechará, alfa, pesquisadora, fera, vou pedir para você se apresentar. E aí eu vou desligar meu Tá. áudio e meu vídeo para você ficar à vontade aqui, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a Gente. gente. Obrigada a vocês. Obrigada, minha xará Val. Não, eu me sinto honrada com esse convite por uma série de questões. Primeiro, porque eu sou muito fã da Valéria, eu acho assim, eu acho que ela não tem noção do quanto eu sou fã, porque na verdade, há 25 anos que eu, como antropóloga, atuo numa área em que gênero também é uma coisa extremamente importante, e porque eu acho que faltava alguém para ter uma voz com uma autoridade dentro de uma determinada área, né? Porque a mulher no Brasil, ela tem uma fala ainda invisível também para as outras mulheres, né? Também para as outras mulheres. Então eu penso que assim a autoridade da lei, como está no campo de uma autoridade que até pouco tempo atrás era essencialmente masculina, ela abre um espaço para que as pessoas ouçam o que a mulher tem a dizer, né? É um lugar de fala, de poder e de autoridade. E a forma como a Valéria coloca, trata as questões de uma forma aberta, porque é muito difícil. Tem mulheres que assumem, né, que entram nessa posição de autoridade, e isso, por exemplo, nos anos 80, isso era muito recorrente, e aí passa a reproduzir a forma masculina, né, de lidar e de falar e tudo mais. E a Val trabalha de uma forma suave, de uma forma didática, de uma forma pedagógica, realmente fazendo com que o conhecimento chegue. Então, a gente conversando, né, nos chats e dentro do grupo das alfas, né, de quem participou do livro das alfas, eu participei como fonte, como antropóloga, então a gente ia conversando e um dia eu falei, até um dia que teve um encontro, eu falei com ela sobre essa questão do mito do amor romântico, né? E eu acho que eu me atropelei um pouco, acho que eu precisava falar um pouco sobre o que eu faço, né? Então, guarda esse pedaço. Eu sou antropóloga de formação, cientista social formada pela Unicamp, e eu entrei na Unicamp fazendo ciências sociais porque eu queria fazer uma tese sobre rock, porque a vida inteira eu fui do rock and roll, eu sou até hoje, e eu vivi nos anos 80 e 90 uma coisa assim, de ser a única menina heavy metal da cidade. Então é interessante porque hoje, tantos anos depois, quando eu olho para trás, eu vejo que eu também assumi um lugar de fala que era masculino, porque eu era uma menina que gostava de coisas ditas masculinas, né? Eu comecei a fazer karatê com 12 anos, com 14 anos eu comecei a fazer kung fu, depois eu fiz mais para frente capoeira, taekwondo, eu gostava de heavy metal, eu andava armada de canivete, Olha, né? Eu andava eu com 15 anos andava armada de canivete, tanto que eu olha penso assim, só. gente, eu que andava com o pessoal do Sepultura, do Ratos de Porão, entre os punks e os heavy metals, os headbangers do ABC, eu penso, gente, como
hoje a mulher sofre tanta violência até física, eu acho que eu era tão tanque assim, né, de guerra que isso até me ajudou fisicamente, vamos dizer. Mas o que acontecia é que eu vivi desde muito cedo, né, sendo uma menina no heavy metal, que era uma coisa extremamente misógina, machista, essa dificuldade, né, esse não espaço que existe para as mulheres, porque até dentro do rock, ou você é a santa, ou você é a puta, ou você é a deusa. Você nunca é o sujeito, você sempre é o objeto das relações. Eu entrei na faculdade, fiz uma tese sobre rock, Legal. que hoje até tem um livro chamado Cenários do Rock, até eu tenho um capítulo que fala sobre isso. E quando eu estava desenvolvendo essa tese, eu não sou musicista, então eu trabalhei pela perspectiva do consumo simbólico, né? Depois eu fiz um doutorado que trabalhava sobre a questão do consumo, a moda e a cultura urbana, que também entrava muito a questão de gênero, né? A objetificação da mulher no consumo. Então eu posso dizer assim que há 25 anos esse tema ele está nas minhas veias, né? E hoje eu sou antropóloga empresarial, eu trabalho, eu leciono em várias faculdades, aí eu fiz aquela carreira acadêmica, né, assim, graduação, mestrado, doutorado, com 30 anos, já da doutora, aí já era mais uma desempregada da vida, aí entrei no mercado, hoje eu trabalho entendendo o consumidor e entendendo as manifestações sociais e culturais para ajudar em estratégias de empresas. E aí, parênteses voltando, a gente conversando um dia e eu falei sobre o quanto eu percebo que o mito do amor romântico e a forma como ele é trabalhado na sociedade ocidental por meio, desde as óperas, das antigas óperas, né, até chegando às novelas, à televisão, os filmes de amor, o quanto a mulher não só é extremamente objetificada, mas o quanto a violência ela é ressignificada para um sentido de afeto. E o quanto isso faz com que as mulheres confundam o amor com a agressividade e a possessividade que chega até a violência. E eu falo isso porque o meu doutorado é em ciências da comunicação e eu trabalho muito também com semiótica. Então, eu sempre vendo os filmes, as óperas, a própria literatura, o que acontece? A mulher sempre leva pior, ou ela é assassinada, ou ela morre, assim, ela vai minguando até morrer, as heroínas românticas do século XIX, né? Por causa do homem, porque ele comete um assassinato, um feminicídio, ou porque ele suga aquela mulher, a vida daquela mulher, até ela, na época se dizia, né, no século XIX, morrer de tristeza. As heroínas românticas, né? Quando você pega assim a Dama das Camélias, o Morro dos Ventos Uivantes, poxa, Carmen, a ópera Carmen de Bizet, ela é totalmente isso, né? E aí eu já queria entrar no assunto compartilhando com vocês host disabled attendee screen sharing. Eu acho que precisa a Marina precisa liberar. Marina, vou mandar mensagem para ele. Oi, eu vi. Aqui. Então tá bom. Para compartilhar a tela, é isso? Isso. Valéria, enquanto ela procura aí, obrigada, viu? A admiração é recíproca. Eu acho assim tão interessante esse olhar da antropologia, esse estudo. Sabe que eu fiquei encantada com essa abordagem sua do mito do amor romântico, porque nos nossos processos, na nossa vida, o tempo todo a gente esbarra com isso, né?
a ideia do amor perfeito, do homem ideal. Foi. Você sabe que, só fazendo um parênteses, a gente fez Sim. um programa, fiz uma live, né? Programa. Agora é live, né? Uma Sim. live com uma blogueira que trabalha com adolescentes, tal, uma youtuber. Sim. E aí as meninas perguntando, assim, qual é o homem ideal? E etc. Sabe, a gente percebe como essa geração mais nova ainda está totalmente romantizando o amor. Então, coisa de homem ideal, homem perfeito, etc. É muito importante a gente desconstruir isso. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Só queria consignar aqui. Ah, imagina. Não, e é justamente isso. A gente precisa, aí pegando uma das áreas que eu atuo, né, que é a antropologia de gênero, a gente tem que pensar assim, o que é antropologia? É uma ciência da desconstrução. É uma ciência da desconstrução de mitos. E uma coisa que eu acho que é importante dizer, e aqui eu queria fazer uma certa repertorização histórica, né, até para a gente chegar para entender como as coisas acontecem nos dias de hoje, o gênero ele é totalmente uma construção social, uma construção cultural. Por exemplo, a Margaret Mead, nos anos 30, ela desenvolveu um estudo que mostrava que diferentes grupos primitivos, né, no mundo têm um conceito diverso sobre o que é o homem e o que é a mulher. Existem lugares no mundo onde, em grupos primitivos, grupos indígenas e grupos que até hoje levam a mesma estrutura da cultura primitiva, em que o homem fica em casa fazendo cesta de palha e a mulher vai caçar. E a mulher vai caçar. Por exemplo, uma mulher indígena, ela é mais forte fisicamente do que um homem ocidental. Porque o exercício da coleta, da caça, da vivência, da busca pela subsistência, ela vem desde sempre. Ela vem desde sempre, ela vem nas culturas primitivas. E aí, a primeira coisa que eu quero quebrar nunca houve matriarcado, havia matrilinearidade, né? Como eram instituídas as famílias até antes do início da agricultura? Elas eram estruturadas de uma forma em que não havia o casamento e a mulher era livre para transar, né, para ter os parceiros que quisesse. E duas pessoas que quisessem ficar juntas ficavam juntas. Mas não havia, mas não havia o ciúme, não havia. Até entre os animais a gente vê o ciúme, a gente vê a possessividade, mas não havia essa estrutura. E outra, gente, não tinha teste de DNA do ratinho, né? Entendeu? A criança que nascia do corpo de uma mulher, não havia o entendimento que aquilo era filho de alguém. Ela era dona daquilo que nascia do corpo dela. E a sociedade se estruturavam a partir da subsistência, onde as mulheres executavam a coleta de frutos da natureza e a caça de pequenos animais, e os homens caçavam. Então, havia uma divisão social das tarefas, onde a mulher não era subjugada. Talvez ela não fosse tão forte, fisicamente quanto um homem para caçar, mas se a gente for pensar que 80% da subsistência de um grupo primitivo era pela coleta, ela era essencial para a subsistência do grupo, né? Então, não havia nada disso. Quando a coisa mudou? Quando os grupos que eram nômades, né? Os grupos humanos que eram nômades se tornaram sedentários pela agricultura, e aí começaram a plantar e se estabelecer dentro de uma ordenação
social de divisão das tarefas, onde imagina que uma mulher constituía um laço consanguíneo que todo o grupo sabia que aquela criança que nasceu dela é dela, certo? Como as mulheres começavam a parir, sei lá, a partir de 12, 13 anos, né? E muito provavelmente pariam até a morte, que poderia ser entre os 30 e os 40 anos, todos os filhos daquela mulher eram dela. Aí você imagina que na divisão social do trabalho, uma mulher que tinha uma série de indivíduos junto dela, tinha um contingente de pessoas que lhe dava poder no desenvolvimento dessa atividade da agricultura. É aí onde muitos autores colocam alguma coisa da divisão social do trabalho, do marxismo, da lógica do marxismo cultural, mas eu nem sei se chega eu não sei se eu concordo completamente com essa estrutura, mas nesse momento, sim, um homem que se apropriasse de uma mulher, eu vou traçar o paralelo, e era exatamente esse, seria como um homem que se apropriasse de uma vaca ou de uma cabra e todos os bezerros ou cabritinhos que nascessem daquela cabra era dele. Então, o que acontecia? Todas as crianças que nascessem daquela mulher eram dele a partir do momento que ele aprisionasse, né? Eu faço uma cerca, boto minha vaca aqui, né? Todo o bezerrinho dela é meu. E foi exatamente assim, gente. Então, a partir do momento que o homem aprisiona a mulher, ele não só começa a explorar a fecundidade dela, como ela se torna ela se torna moeda de troca entre grupos. A fertilidade da mulher é apropriada, é expropriada pelo homem, e ela se torna um objeto, né? Então, por exemplo, olha, essa mulher, minha mulher, não porque ela é o amor da minha vida, mas minha propriedade, ela tem tantos filhos, né? E ela tem tantas fêmeas. Essas fêmeas são dadas como moeda de troca. Vai para um grupo, recebe do outro. Então, aí eu vou compartilhar com vocês o primeiro slide. Vocês estão vendo? Não? Agora sim. Que é o seguinte, aonde começa... Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim? Sim, também estou aqui. Sim, Aonde começa o machismo? Começa pelo fato de que um indivíduo de um gênero consegue matar com as próprias mãos o outro. Parece simplório, né? Parece bobinho, mas é o seguinte, existem mulheres mais fortes, mais fracas, maiores, menores, e homens, idem. Agora, se uma mulher precisar é ótimo, né? Tentar matar um homem com as suas próprias mãos, vai ser muito difícil ela conseguir fisicamente. Um homem consegue matar uma mulher com as próprias mãos. Então, vocês imaginam que lá atrás, há 30 mil anos, há 20 mil anos, como é que um homem consegue se apropriar de uma mulher? Porque ele consegue matá-la com as próprias mãos. Vocês veem como é triste e profundo o negócio. E é exatamente isso. Começa aí. Então, o homem se apropria, né, disso, porque ele consegue fisicamente dominar o outro gênero. E a partir daí, ele segrega, por meio da divisão social do trabalho, depois eu vou falar das imagens que eu coloquei aqui,
Ali é mulheres, tá errado a grafia, perdão. Mas ela se torna um objeto desse novo momento social que é a agricultura, onde o homem pode fazer dela o que quiser, porque ele domina fisicamente. Então, aí você vai ter até a poligamia, né? Claro, se eu posso ter 20 vacas, por que eu vou ter uma só? Né? E a partir daí, por exemplo, eu sei que a gente não tem tanto tempo, essa aula poderia ser muito longa, mas a gente consegue imaginar que a mulher, sendo um ser humano, embora não fosse considerada tanto isso, pelo menos dentro do contexto de ser humano, que até dentro dos direitos humanos a gente vê hoje, né? Por exemplo, a vaca você deixa no pasto, o que você faz socialmente com a mulher? Você aprisiona dentro de uma dimensão física e social chamada casa. E o que é a casa? A casa é o espaço onde a mulher fica confinada e reproduz. E ao reproduzir e cuidar dos filhos daquele homem, ela... Lembra dessa imagem, Val, que uma vez eu mostrei que a Jane Birkin e o Charlie Gainsbourg, que era um grande casal dos anos 60? Eu lembro que eles fizeram uma série de fotografias, assim, de total submissão, estupro, né? Tinha até, ali, ó, vou até compartilhar na minha página. E essa associação, né, da sensualidade do sexo com a violência. Então, semiótica, do amor com a violência. Olha a mão dele aqui, né? Aí o que acontece? O casamento tira da mulher a liberdade e o homem, a gente está falando de 10 mil anos atrás, tá? O homem passa a dominá-la pela instituição casamento, que talvez em épocas muito remotas, no início da agricultura, a instituição casamento não existia como nós entendemos hoje, mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que a partir do momento que a mulher fica confinada à casa, apenas parindo, tendo filhos, tendo sexo com o homem e cuidando da gestão do universo da casa, né, que é a alimentação e tudo mais, ela se afasta do desenvolvimento técnico produtivo. E isso é um ponto terrível. Por quê? Porque você imagina que até antes do início da agricultura, o que havia de desenvolvimento tecnológico, e o que eu estou chamando de tecnologia, né? O Heidegger, o filósofo, ele diz que a tecnologia ela é ontológica, né? Ela é parte do ser humano. Por exemplo, nós somos primatas. O macaquinho, ele pega uma pedra e quebra o coquinho para ele comer o que tem dentro do coquinho. Então, nós, como primatas, fomos desenvolvendo a tecnologia como um braço daquilo que permitia o homem viver dentro de um cenário inóspito, né, da natureza. Então, aí você tem, vamos pensar, a idade da pedra lascada, né? Então se usa a pedra lascada como ferramenta, como instrumento para muitas coisas. Então, tudo isso, essas formas de lidar com a natureza, essas formas de caçar, essas formas de construir a casa, né? Essas tecnologias do armazenamento de água, do fogo, de como utilizar o fogo, é tudo desenvolvimento técnico produtivo que ele é criado, né, nas sociedades primitivas, e ele é compartilhado e ele começa a passar de geração em geração. A mulher fica alheia à absorção desse conhecimento. Ela sabe que existe, mas ela não é ensinada.
ela não é ensinada. Aí o que acaba acontecendo? Se até um certo momento havia, eu não vou chamar de igualdade, mas eu vou chamar de equanimidade, né, de direitos e de uma talvez cidadania, até antes da agricultura, a partir da agricultura, a mulher sendo afastada do desenvolvimento técnico produtivo e do aprendizado dessas técnicas que são assim essenciais, não apenas para a sobrevivência dos grupos, mas para o desenvolvimento, ela vai se tornando um ser cada vez mais inferiorizado, né? Ela não sabe construir, ela não sabe fazer, ela não sabe... E aí, com o tempo, se começa a entender que ela não é capaz, né? Que ela não é capaz. Como eu digo, uma mulher indígena, ela é tão forte quanto um homem ocidental. Então, quer dizer, ela não é forte a ponto de, sei lá, talvez carregar um bezerro morto nos ombros, mas ela carrega um cacho de banana gigante que um homem muitas vezes não consegue carregar. Então, quer dizer, ela podia construir, ela podia criar, ela tem todos os recursos que o homem também tem. Talvez ela tenha menos força, mas até na sociedade, fisicamente, você vai ter homens mais fortes e mais fracos fisicamente, não tem? Mas a partir dessa estrutura, ela começa a ser codificada socialmente, né? Ela é quase como falar, ela é tagueada, ela é codificada como uma criatura com menos capacidade. E aí, a partir do momento que ela não participa, né, da exploração do novo, do desenvolvimento de novas técnicas, do aprendizado de novas técnicas, da construção de coisas, o que começa a acontecer? Uma mulher que não aprende, isso vai passando por gerações, se começa a entender que ela é até estúpida. Estúpida no sentido de incapacidade de aprendizado, como se ela fosse mentalmente inferior, fisicamente inferior, até chegar num ponto que quando você pega, né, o que eu falo, as heroínas, se a gente traçar um paralelo entre uma mulher indígena ou uma mulher viking, né, e uma mulher do século XIX, uma heroína romântica do século XIX, é como você ter um tanque de guerra e um pardalzinho que morre de tristeza. Por quê? E a mulher é isso? Ela é esse pardalzinho que morre de tristeza? Não. A cultura, gente, a antropologia é o estudo da alteridade cultural. A cultura, ela é entendida como uma segunda natureza. Por quê? Porque a primeira natureza, ela é aquilo que existe biologicamente. Filho de cachorro não nasce gato, certo? Filho de urso não nasce galinha. Isso é o quê? Natureza. O que é a segunda natureza? A segunda natureza, ela é capaz de transformar o biológico. Ela é capaz de transformar no sentido de moldar. Então, a mulher que já foi viking, né, que já foi rainha, que já caçou, tudo bem, talvez não caçasse um javali, mas que caçava pequenos animais, que fazia, que criava, que tinha, pela matrilinearidade, uma posição social, ela se tornou aquele passarinho, né? As heroínas românticas do século XIX, elas quase se dissolviam no ar, né? Era aquela coisa pálida, morriam de tristeza, Dama das Camélias. A Kathy de Wuthering Heights, de O Morro dos Ventos Uivantes, ela morre de tristeza. A Dama das Camélias, a Marguerite, morre de tristeza. E as mulheres até hoje continuam morrendo de tristeza. Isso é cultural. Qual é a péssima notícia e qual é a boa notícia? É que isso é cultural. E sendo cultural, ele pode ser construído e ele pode ser desconstruído. E a terceira notícia, que aí
nos permite deixar de ser objeto para ser sujeito é que nunca na história da humanidade a mulher se viu na situação que nós estamos hoje, que não é de retomar aquilo que era antes, é de se construir uma nova mulher dentro de uma nova sociedade. Então, assim, eu vou falar, eu acho que as piores coisas que existem na sociedade é essa iconografia e esse sentido de que a mulher é a deusa, né? Ou o demônio. Carmen de Bizet era o demônio. Gente, Deus e o demônio são abstratos. Se você for perguntar, se você for ler os livros do Dawkins, será que Deus existe? Não sei se existe ou não existe, mas eu sei que é abstrato. A mulher é real. E quanto mais nós codificamos as mulheres e perpetramos, ai, mas eu sou a bruxa, porque eu adoro aquela piada, né? Nós somos as filhas das bruxas que não conseguiram queimar. Nega, tua avó morava aqui em Pirituba e nunca foi bruxa. Então não me venham com essa história. O mito, todos esses mitos só ajudam a mulher a ter um falso poder. O que é o poder da bruxa? O que é o poder da deusa? Aonde ele vai além da cama? Nossa, na cama ela é um demônio. Nossa, ela é uma deusa. E o que eu consigo com isso na sociedade? Eu pago as minhas contas com isso? Não. Eu só ajudo a reificar, como dizia o Emily Durkheim, a coisificar, a tornar culturalmente, socialmente essa mulher um ente abstrato incapaz de ser sujeito. Então, gente, vocês não são bruxas, nem deusas, nem porra nenhuma disso. Vocês são indivíduos capazes de tomar as suas vidas em suas mãos e criar uma nova realidade. Mas para isso tem que desconstruir a porra desses mitos. Desculpa, gente, eu falo palavrão, eu sou do rock and roll. Então, é importante que vocês conheçam de onde vem isso, porque toda minoria, né? É como os negros hoje. Você precisa se apropriar da sua história. As mulheres precisam se apropriar da sua história para escrever a sua nova história. E o que acontece? O cinema, a TV, a ópera, a literatura, desde a Idade Média, ajudaram a consolidar uma estrutura. E agora eu vou parar de compartilhar um pouco, porque eu quero olhar vocês. Eu gostaria de ver as carinhas de vocês. A gente falar olho no olho, para vocês participarem. É importante entender que você só consegue construir uma nova realidade das mulheres desconstruindo o mito que nada mais é do que uma abstração. Então, quando você pega 10 mil anos de quando isso começou com a agricultura, há 3 mil anos, o que aconteceu? A religião ajudou a consolidar, a escrever em granito. As 3 religiões ajudaram a escrever em granito. Valéria, estou com mais uma aluna aqui, ó. A parceira feminista que está aqui sempre do meu lado.
Porque achei tão bom que eu fui chamada para assistir também. Ah, poxa, super bem-vinda! Super, como você Dezinha. chama? Dezinha. Dezinha, Bem-vinda. super bem-vinda. Obrigada. Imaginem assim, o que a religião fez? Aonde nasce a religião? Gente, e tudo que eu estou falando para vocês, eu tenho essa linguagem meio estabanada, falo palavrão e tudo mais, mas tudo vem de uma perspectiva extremamente científica. A religião, ela nasce de uma necessidade do homem. Não estou dizendo que religião é ruim, eu sou de todas. Eu sou do candomblé, eu sou filha de Iansã, eu tomo passe, eu vou na igreja católica, eu tenho imagem de santo, mas assim, a gente precisa entender o que é o quê. As três grandes religiões, elas ajudaram a codificar essa imagem da mulher dentro de um sistema de crenças, porque a religião nasce da necessidade do ser humano. Aí eu falo homem com H maiúsculo, ai, eu odeio isso. Gente, eu chamo de sapiens, tá? Porque dizer que o homem com H maiúsculo representa toda a humanidade, para mim também é machista. O sapiens começa a se relacionar com um poder superior a partir do momento que ele não é capaz de controlar as adversidades que ocorrem no seu dia a dia. Então, imagina assim, ó, há 5.000 anos, 3.000 anos, vem a chuva, cai um raio, mata uma criança, né? Ou destrói a lavoura, ou mata o gado. O que acontece? É uma força da natureza, é um incontrolável. E então, o sapiens começa a precisar se relacionar com essa força. Então, ele entende essa força como um ente, como uma criatura, como um ser. Então, o que ele faz? Olha, para eu conseguir me relacionar com essa força e controlá-la, eu ofereço um carneiro em sacrifício. Os vikings matavam gente em sacrifício. E dentro dessa estrutura de sacrifício, as três grandes religiões, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nessas três religiões, a mulher é quase um não ser. Ela é quase um não ser. Ela é um ser objeto. Né? No cristianismo, você tem a Nossa Senhora, né? E toda a história do cristianismo, nossa, quem que é o pai? É José? É Deus? Ela traiu Deus com José? Não, mas ela era virgem. Então tem toda uma construção mítica que novamente coloca a mulher como, gente, a Nossa Senhora, ela é intocável. E quando uma coisa é intocável, ela é objeto, ela não é sujeito. Ou ela é um demônio, né? Aí você tem Lilith. Quem era Lilith? Que é aquele capítulo tirado da Bíblia. Era a mulher que tinha tanta força quanto Adão, era a primeira mulher de Adão. Aí ela era a serpente. Aí o que ela fez? Ela foi expulsa do paraíso e foi viver no Mar Vermelho, onde ela sacrificava crianças. Né? Aí o que é sacrificar crianças? É a criatura que pare e também mata. Então ela é um demônio, né? Ela é um demônio. Tanto que no Jardim do Éden ela volta como quem? Ela é a serpente, ela é o mal. Então a mulher, ou ela é o extremo bem, ou ela é o extremo mal. Então em nenhum momento ela é um sujeito social. Ela é quase um não ser. No islamismo acontece a mesma coisa. A mulher, para ela existir, ela tem que ser uma não cidadã. Ela tem que ser uma não cidadã. Ela tem que ser fechada, ela tem que ser... Ela pode apanhar. É legítimo que ela apanhe. Em que situação dos sapiens no mundo existe uma sociedade que outorga que um homem bata no outro
tendo uma relação com ele, a não ser que esse cara seja um bandido, aí, sei lá, dá apedrejada, não sei o quê. Mas, assim, o homem dentro da família pode bater na mulher. Aí você tem o judaísmo que começa assim. Eu moro num prédio que é em frente ao IAVNI, que é o maior colégio judeu ortodoxo do Brasil, e que as minhas vizinhas, judias ortodoxas, todas usam peruca. Por quê? Porque a mulher não pode mostrar o cabelo. Nem o cabelo dela é dela, porra. Quer dizer, o cabelo dela não pertence a ela, ele pertence ao marido. E só o marido pode ver. Então elas usam peruca. E usam aquelas roupas, né? Nossa, aquele puta calor de 38 graus. Saia e a manga até aqui, porque não pode ver o corpo. O corpo da mulher não é dela no século XX. Então vocês entendem que toda a construção sociocultural da mulher, a partir da agricultura, a culpa não é da agricultura, hein, gente? Mas a estrutura como foi se formando fez com que a mulher não fosse dela, com que a mulher não pertencesse a si, com que ela não fosse sujeito das suas relações e suas escolhas, apenas o objeto. Aí vem a religião, e a religião é uma forma de subjugar a mulher a isso. Porque que mulher muçulmana, ou judia, ou cristã vai dizer: como eu posso não ser o que Deus quer de mim? Porque aí se sanciona essa construção com não é o homem, o gênero masculino que está dizendo que a mulher é Deus. E aí nós temos, gente, essa eu acho que nem é o ponto de falar aqui, mas todo esse revival do fascismo atual, colocando a mulher novamente nessa condição de sinhazinha, e mulheres orgulhosas de serem a sinhazinha. E subjugando e maldizendo as outras mulheres. Porque dançam funk, porque rebolam até o chão. Cara, o corpo é da mulher. Ela dá para quem ela quer, ela trepa com quem ela quer e ela faz o que ela quiser do corpo e ela usa a roupa que ela quiser, porque um ser social que não fizer isso não tem o seu direito à cidadania. Não tem o direito à cidadania. E não é armar a mulher. É dizer para o homem: porra, você não tem o direito de fazer isso. Na minha adolescência, eu ia pra porrada. Porque eu sou grande, eu sou que nem a Courtney Love. Um dia perguntaram para a Courtney Love: nossa, como é que uma mulher no rock and roll, ela fala: o meu corpo me ajudou, o meu corpo me ajudou. Eu tenho 1,72 m, sempre fiz musculação e lutava, e andava armada, andava com os canivetes, né? Então, eu acho que eu tinha uma postura que sempre, e aí a vida inteira, eu fui vista quase como um demônio, né? Os homens têm medo de você. É para ter medo mesmo. É para ter medo mesmo. Porra, porque é o seguinte, é para ter medo porque se a única coisa que o homem faz ao não ter medo é usar a violência para ter da mulher uma coisa que ele não tem direito, então é para ter medo mesmo. Né? Tanto que eu casei com um siciliano de 1,93 m, hein? Né? E se alguém tiver que gritar, eu vou gritar mais alto. É que aí a gente já chega num ponto eu cheguei num ponto da minha vida de entender que a violência não resolve as coisas. A violência é o recurso dos covardes. Mas eu tive que passar por ser uma mulher quase homem, né? Fisicamente,
para simplesmente poder existir socialmente, existir no meio de rock. Vocês sabem qual que era o meu apelido no meio do rock quando eu tinha uns 18 anos? Valéria Encolha. Você sabe o que é encolha? É a mulher que não dá, que ela fica na encolha. Então, assim, por quê? Porque no rock, ou você é a puta, nossa, ela deu para esse, para aquele cara. Ou ela é encolha, ou ela é encolha. Ah, por quê? Porque eu era santa? Não, porque eu era dona do meu direito de fazer o que eu quisesse com quem eu quisesse. E eu reprimia fisicamente. E aí eu comecei a entender que muita coisa que graças a Deus não aconteceu comigo é porque eu reprimia fisicamente. E aí a gente volta naquele primeiro slide onde onde o machismo começa na possibilidade que um gênero tem de matar o outro. Aí não sei, já me perguntaram, você acha que a solução é as mulheres fazerem luta? Talvez. Ou melhor, a solução é criar filhos que entendam que eles não podem fazer isso. O meu filho tem 1 ano. Ele é um feminista desde já. Meu filho usa rosa. Meu filho usa rosa. Ele tem calcinha rosa. Ele teve mamadeira rosa. Porque a gente tem que desconstruir isso, gente. A gente tem que desconstruir isso. Porque aí dentro de todo esse contexto que eu estou dizendo para vocês, e aí agora eu vou chegar e aí falar das imagens, porque tudo é codificado na sociedade e na cultura por meio de imagens, a arte, infelizmente, ao longo do tempo, ela também teve o papel de codificar a mulher como esse objeto não sujeito da sociedade. O que nós temos aqui? Nós temos imagens da ópera Carmen, de Bizet. O que nós temos aqui à nossa esquerda? Carmen, uma mulher de pernas abertas fumando charuto. Ela era uma cigana, dona do seu sexo, e seduzia, sim, e trepava com quem quisesse, sim. Certo? E fazendo isso, era livre. Era livre, usava vermelho, ficava de pernas abertas, fumava charuto, bebia e trepava com quem ela queria. Aí, na segunda imagem, nós temos o quê? Carmen seduzindo um oficial do exército. Na terceira imagem e na quarta, nós temos o destino dela. Ela é assassinada. Por quê? E qual é o drama romântico? Ela enlouqueceu esse homem de amor. Essa mulher pérfida, essa mulher sensual. Tanto que o sensual, hoje a gente fala, nossa, a mulher é sensual. É um elogio. Aqui, a mulher sensual era vista, se você pega o Alcorão, a mulher sensual, ela é o demônio. Ela tira o homem da sua razão. Ela enlouquece o homem de amor. E esse homem perde a cabeça e mata essa mulher. E sabe como isso era visto pelas outras mulheres? Eu me lembro que uma vez eu era criança. E foi quando eu entendi isso. Assistindo, criança pubertária, assistindo o filme O Casamento do Nelson Rodrigues. Infelizmente eu esqueci de colocar essa imagem, mas procurem O Casamento do Nelson Rodrigues, onde toda a história se passa de uma mulher
que vai casar e ela é atropelada e ela tá meio nesse limbo, meio morta, meio não morta. E aí ela recebe a visita de uma mulher mais velha que foi morta por um amante que era um pracinha, né, um cadete de 17 anos. E essa mulher, eu me lembro que nesse filme, essa mulher morta, assassinada pelo amante de 17 anos, ela devia ser uma mulher de uns 35 e foi assassinada porque uma mulher de uns 35, né, era uma senhora de idade, né? Uma senhora de idade já na época. Ela é morta por um amante em algum momento. A gente ficou definida agora, só que 35 é uma mulher senhora de idade, né? É por isso que a gente tem que desconstruir, porque eu sou uma mulher de 48 com um filho de 1 ano. Não, pois é. Eu falei que quero mudar o conceito de mulher idosa. Não existe mulher idosa. Existe mulher. Existe mulher. Gente, mas a gente tem que desconstruir na vida da gente. Eu congelei óvulos na faixa dos 35, 37, sei lá, e eu fui tida como uma louca. E tive um filho com 47. Meu bebê tem 1 ano. Já nessa época, gente, na época de Nelson Rodrigues, essa mulher mais velha, né? E aí era a questão de... Aí justamente, boa a sua fala, porque coloca assim, né? A Tônia Carreiro, a atriz que fazia, fala algo do jeito: eu morri a melhor morte, que não tem mulher que não queira morrer pelas mãos de um amante apaixonado de 17 anos. Eu lembro que eu ouvi aquilo, eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, nossa, o que isso quer dizer? Aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que o sonho da mulher é ter um homem que enlouqueça de amor por ela. Só que o que um homem enlouquecido de amor faz? Merda! Contra ela. Então, vocês entendem? Então, Carmen é essa mulher sensual e que a ópera mostra que ela é uma pária, porque ela é uma cigana sensual que vive o seu destino e seduz mesmo os homens. Porque se você for falar que hoje um homem sensual que anda de pernas abertas e fuma charuto e seduz mulheres, ele é o fodão, ele é o cara que todo mundo quer ser. Ele é o cara que os homens querem ser. Ele é o cara que as mulheres querem ter. Mas uma mulher ali, como que ela foi vista? Como Carmen é vista? A mulher sensual que teve o destino merecido. Aí nós temos aqui o amante matando Carmen. E a cena da morte de Carmen, e que depois assim o homem tem a sua vida destruída, porque depois, como ele se recupera daquilo? Se recupera. Porque, na real, primeiro que esse cara não vai preso, né? E depois que a sociedade fala, parabéns, é isso mesmo, lavou a honra com sangue. E depois ele vai arrumar uma outra Carmen. E aí nós temos aqui o quê? O Serge Gainsbourg e a Jane Birkin, que foram o casal ícone dos anos 60, 70, né? Porque eles eram apaixonados e eles são pais de uma maravilhosa, que eu amo de paixão, que é a Charlotte Gainsbourg. Mas, assim, eu me lembro de ver um filme deles contracenando, né? Em que eles estão andando de carro e começa a discutir e ele começa a dar tapa na cara dela, dá tapa. E ela fica quieta e depois fica tudo bem e eles trepam. Eu falo, gente... E as mulheres assistiam esse filme e todo mundo queria ser a Jane Birkin. Toda
mulher nos anos 60, 70, principalmente na Europa, queria ser a Jane Birkin. E quem é a Jane Birkin? É essa mulher que toma tapa na cara de um cara feio pra cacete, entendeu? Magrelo e baixinho, enquanto ela é uma deusa, e que depois trepa com ele. O que foi? Agora, vejam... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Acho que talvez a pessoa não esteja ouvindo, mas tudo bem, só para avisar, nenhum problema. A gente está em home office. Isso significa que a gente tem todas as coisas do home. Aí a gente tem essa outra imagem que, olha como que ela é. A mulher seduzindo ele, né? Já, para não atrapalhar. A mulher seduzindo ele e assim, né? Quase essa cena se imagina que ela coloca o pé, né? Para segurar, para não deixar ele vir para cima dela. Ele segura a perna dela e vem com um soco. Isso porque ele já quebrou a cadeira no chão. E isso é visto como sexy. Isso é visto como sexy. É erótico. É erótico. Olha que coisa doida, gente. Olha que coisa doida. E de repente vem depois a Catherine Deneuve dizendo, ai, porque os homens não são mais homens. Filha, o que você entende por homem? A mulher tem que ser desconstruída porque o homem também tem que ser desconstruído. Aí nós temos essa imagem que aí também é uma coisa que eu me lembro da minha infância, de ver no jornal não é Leila Diniz, ai gente, qual é o primeiro nome dela? A Diniz. Esqueci o primeiro nome dela. Diniz, assassinada pelo Doca Street. E isso aconteceu no fim dos anos 70 e isso mudou a lei, né, Val? Isso foi uma das coisas que ajudou a mudar a lei, porque o que acontecia? A Diniz, perdão, gente, esqueci o primeiro nome dela, era uma mulher, era uma socialite mineira, uma linda, que ela era chamada de Ângela Diniz. Desculpa. Ângela Diniz. Ela era chamada de a Pantera de Minas. Porque ela era uma mulher sensual, linda, rica, e que ela teve um primeiro casamento, teve 3 filhos e se separou. E ela conheceu o Doca Street, que era um playboy, um riquinho, né? Bem aquela coisa, homem branco, hétero, rico, né? E eles começaram a se envolver. E no meio da história, inclusive, ele vivia sem grana e ela tinha uma casa em Búzios e ele começou meio que a viver às custas dela. E ela era uma mulher do fun, né, da diversão, gostava e tinha todo o direito de gostar, e gostava de festa, de bebedeira, e eles não eram casados, e quando ele a conheceu, ele já sabia que ela fazia jogos de sedução. Que de repente ela estava com ele e olhava para outro cara. Porque ele a conheceu assim. E num determinado momento, eles estavam em Búzios, e eles já tinham tido brigas, em que ela chegou para ele e falou: mano, não tá bom para você? Sai fora. Só que aí a história fica como, mas aí ele se apaixonou, sempre a mesma história. Ele enlouqueceu de amor por ela, ele perdeu a cabeça. E aí, num determinado momento, eles estavam na casa dela de Búzios e eles foram para a praia. E ela, a história oficial diz que trocou olhares e gracejos e paquera com uma turista francesa. E até aí, gente, na relação deles, provavelmente anything goes, né? De repente tinha outras mulheres, eles talvez fizessem homenagem ou não. Acontece que ela teve uma paquera com essa turista francesa, e aí eles voltaram para casa e tiveram
uma briga em que ela novamente falou: não tá bom para você? Pega suas coisas e vai embora da minha casa. Olha o desfecho. Ela foi morta com 3 ou 5 tiros pelas costas. Olhem bem essa imagem, gente. Ela é terrível, mas é isso, é para ser vista. Ela foi morta com 3 tiros pelas costas. Valéria, Aí o que... Hã? sabe uma coisa que quando eu li esses relatos da história da Ângela, sabe que eu sempre fico em dúvida em relação a essa questão de que ela estava paquerando, ela estava traindo. Se aconteceu ou não, a gente não sabe, mas porque Sabe? E não quem importa, contou essa né? história? Ele contou essa história, né? Isso é a versão dele, né? De que isso teria acontecido. E a gente vê muito esse perfil nos feminicidas de dizer que eles foram provocados, de que ela... Basicamente, são as seguintes versões para feminicida. Ou que ele a amava, esse amor platônico, essa coisa, e ela não correspondia ao amor, que ela estava traindo, ou que eles se batiam. Né? Mas é muito comum os homens dizerem isso, né? Fazendo um parênteses, eu me lembro que uma colega, uma promotora do interior, falou: Val, tem um júri para fazer e tal. Poxa, eu não sei o que eu vou fazer, porque é complicado o júri. A vítima, né, a mulher que foi morta, ela estava ficando com o irmão do réu, né? Eu falei: e quem falou isso? O réu e o irmão dele. Então, assim, ela não está viva para contar a história. Então, se ela fez ou não fez, não se justifica. Mas acho que é o primeiro grande julgamento pela honra que a gente teve, né? E eu coloquei essa história, na É muito verdade, importante isso. porque o meu ponto é: não importa se ela estava paquerando ou não, né? Porque até se ela estivesse paquerando, uma mulher não mata um homem porque acha que ele está paquerando a amiga. Ela sai sendo chamada de louca. Sim, essa história é muito importante. E eu me lembro que uma vez eu vi uma matéria, uma reprodução desse julgamento, né? E aí o filho dela, no segundo julgamento, ele foi condenado, e foi absolvido e depois foi condenado. Dizia que ele estava contente porque agora eles tinham enxovalhado o nome da mãe. Sim, Acabaram. sim, Então, assim, mesmo sim. depois de morta, ela continuava sendo atacada como se ele Então, fosse o cara legal e ela a demônia, né? exato. E é justamente isso que é a continuidade da minha fala. O que acontece nesse episódio que foi terrível e importante para a justiça brasileira? Tem um documentário, gente, que assistam. É daquele Arquivo N, da Globo News, sobre esse caso, tá? Ele tem na internet, é só você baixar, Arquivo N, caso Doca Street ou Leila Diniz. O que acontece nessa cena? Ele vem e diz isso, né? E aí ele é absolvido. Por que ele é absolvido? Aí o documentário até mostra as pessoas falando na rua: não, mas o que você achou do assassinato? Eu achei que ele está certo mesmo, porque ela tentou contra a honra dele, né? Aí o que acontece? Por sorte, bom, ele não é condenado, aí por sorte a família dela tem dinheiro. Nesse documentário tem uma fala muito sensível da mãe dela, dizendo assim: minha filha foi assassinada simplesmente porque era uma mulher livre. Simplesmente porque era uma mulher livre. E aí o que acontece? Como a família dela tem dinheiro, eles recorrem. E aí a gente já entra nos anos 80, e aí já começa uma perspectiva de se olhar para outras coisas, e num segundo julgamento ele é condenado. Mas ele foi absolvido, antes de ser absolvido pela justiça, ele foi absolvido pela sociedade. Ele foi absolvido pela sociedade.
Por quê? Porque o ideal do amor romântico, tanto que assim, gente, ele recebeu ao longo da vida milhares de cartas de mulheres que se apaixonaram pelo apaixonamento dele. Porque as mulheres queriam um homem que se apaixonasse por elas a ponto de enlouquecer e cometer um crime. Vocês entendem a estrutura desses 10 mil anos? Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho engraçado, né? Como toda essa história só faz a gente relembrar a questão de que a mulher que trai, apesar de a gente nem ter certeza de que ela traiu realmente, né? Ela é colocada nessa posição de má, de bruxa, de quem enfeitiçou o homem. A mulher sem caráter, né? Exato. E o homem, quando ele trai, a justificativa é muito mais simples. É que ele é um homem, né? Ah, é homem. Exato. Da natureza. E a mulher é louca. Porque, na verdade, começa assim, não, eu não traí. Ela que é louca. Aí se tem evidência da traição, mas é que como ela é louca, né, eu já não aguentava mais. Então eu traí novamente porque ela me enlouqueceu. Novamente porque ela me enlouqueceu. Então, gente, essas narrativas que são também que fica meio corroboradas... inerente, né? Tipo, ao papel da mulher, tipo, ao papel de conseguir segurar o homem, de conseguir mantê-lo interessado na relação, e que se ele trai, é como se você não tivesse sido boa o suficiente, né? Nelson Rodrigues, perdoa-me por me traíres. Perdoa-me por me traíres. Então gente, eu estou muito feliz de poder falar sobre isso com vocês, porque eu acho que a gente precisaria trabalhar muito e trabalhar na mídia. E quando você quiser, a gente tinha que começar a falar sobre esse tipo de coisa para mais gente, porque a gente precisa desconstruir o vínculo da violência com a paixão. Não é paixão. É instinto de propriedade. Só que por que isso se perpetua? Isso se perpetua porque existe toda uma codificação social de um estigma de que a violência vem da paixão, quando a violência não vem da paixão. A violência vem porque ela é permitida na sociedade. Porque se nós formos ver até o século XIX, quando um cara brigava com o outro, na minha família, minha mãe me conta, minha mãe tem 85 anos, então ela me conta de histórias da família dela do século XIX, e que quando homens discutiam, um matava o outro e ninguém ia preso, porque acabava sendo como defesa da honra ou qualquer coisa, enfim, crime de forte emoção, né? O que aconteceu ao longo do século XX? Isso passou a ser condenado. Então, se hoje você discute, se um cara discutir com o outro e matar, ele vai preso, tem que acontecer a mesma coisa. E por que não acontece? Porque não tem essa desconstrução social, porque antes da justiça condenar a mulher e não o homem, é a sociedade que condena. Então, isso... Oi? Só concluindo... Pode falar. Não, desculpa, te interrompi, pode acabar. Isso só vai começar a mudar até na justiça quando se mudar a mentalidade social. Não, você está falando, é super importante, porque assim, a gente está falando do caso da Ângela Diniz, né? E parece alguma coisa que aconteceu lá há vários anos atrás que não acontece mais. Sim, e aí, só acontece. O que a gente vê é uma releitura hoje do julgamento pela honra. Né? Então, nos processos, muitas vezes a estratégia de defesa em feminicídio dá print das páginas de Facebook, né, mensagem de Instagram, para dizer, olha quem é a mulher. Né? E eu já fiz muito júri, o homem se apresenta como um apaixonado, como alguém que tinha esse amor, e a mulher não respeitou o amor. Então, o que a gente está falando é muito atual, ainda que não declarado. Nós vivemos uma sociedade que julga as mulheres pela honra o tempo todo. Então, mas é justamente
qual é o meu objetivo, qual é o meu intuito, né? E por isso que eu queria fazer com você alguma coisa nesse sentido. É usar a ciência para desconstruir. Porque é o seguinte, se as pessoas não entendem pelos argumentos, pela fala, elas precisam entender pela ciência. As mulheres precisam entender por que elas pensam assim. Né? Elas precisam entender que esse pensamento de que o enlouquecimento de amor faz com que elas se sintam amadas é uma construção cultural que vem há 10 mil anos. Enquanto elas não tiverem... Por que usar a antropologia para desconstruir? Porque a ciência, quando você mostra cientificamente de onde vem um pensamento, você consegue fazer com que a pessoa pense sobre o seu pensamento para começar a desconstruí-lo. Né? Por exemplo, essa outra imagem é uma imagem da Catherine no Morro dos Ventos Uivantes. Para quem não conhece a história é assim, ela era de uma família muito rica, inglesa, e o pai um dia pega um menino de rua que ele acha na rua, uma criança, e adota, né? E esse menino, que é o Heathcliff, ele passa a conviver, né, com a família, é criado junto. E ele e a Kathy são super grudados, são amigos a vida inteira. E quando eles chegam na adolescência, né, eles se apaixonam. E aí o que acontece? O pai dela morre e o irmão dela, né, que se torna o herdeiro, porque também tinha isso, né? A herança passa, quem não é igual, né? O irmão, o homem, passa a ser o The Lord of the Manor, né? O senhor da terra. Ele resigna o Heathcliff a um cavalariço, né? A um cara que nem entra na casa. Mas ele continua ali. E ele continua sendo amigo da Kathy e tudo mais. Aí, quando ela se torna moça e ela começa a ir para festas e começa a conhecer outros rapazes, ela começa a paquerar, né? E um dia ela comenta com a cozinheira ou alguma coisa, assim, uma fala tipo... imagina se eu vou me casar com o Heathcliff, ele não é nada além de um cavalariço, né? de um pajem. Enfim, aí o que acontece? Ele enlouquecido sai da casa e assim, movido por aquilo, ele constrói uma fortuna. E ele volta anos depois e a família dela está em decadência financeira, e ele compra a propriedade e nisso ela está casada com algum cara e tem uma vida infeliz e tudo mais, e ele tortura ela, e ele tortura emocionalmente ela por todo o contexto até a morte. Então aí essa imagem é ela no leito de morte, ele em pé. Olha até essa imagem, né? Ele em pé, todo mundo em mourning, né? Em lamentação, porque ela está morrendo. E aí, num ato de desespero, ele fala: eu causei a sua morte, agora eu quero que você me assombre pelo resto dos seus dias. Porra, velho, agora Inês é morta, né? Agora Inês é morta, literalmente. E aí toda a história de amor se passa por isso. E aí, no caso, mas o cara fez tudo isso porque ela foi pérfida, porque ele era pobre. E assim, aquela coisa, né? Ele torturou emocionalmente, ele subjugou até a mulher morrer. Aí olha a heroína romântica morta, quase esmininguida, né? No leito de morte. E aí o que acontece? Então é isso, o amor romântico opera na sociedade moderna como uma escusa à misoginia.
Cara, eu me lembro nos anos 80 que tinha um seriado que era Quem Ama Não Mata. Quem ama não mata, porra. O que a gente tem que dizer? Forte emoção, lavagem da honra, não existe. Não existe isso. Até porque não é de uma hora para outra, né? Não é de uma hora para outra. Eu vou dizer para vocês, eu sou muito ligada a esse tema, porque quando eu tinha 8 anos, eu estudava no colégio de freira, em que eu tive uma professora substituta, minha mãe era professora, e ela era amiga dessa professora substituta, tanto que a gente ia na piscina do Centro do Professorado Paulista, no interior, em São José do Rio Preto, que era o clube dos professores, né? Era a tia Sônia. E a filha da tia Sônia, que era a Ana Cláudia, estudava na classe comigo. Aí, um belo dia, teve um dia que a Ana Cláudia faltou e aí começa um burburinho, a gente tinha 8 anos, né? O que aconteceu? O pai da Ana Cláudia, marido da tia Sônia, matou ela. E matou por quê? Porque ela estava tentando sair de casa com as crianças para se separar dele, porque ele era um homem violento. E para não deixar ela sair de casa, ele a matou. Ele pegou um rádio-relógio, ela tentou, tanto que ela morreu debruçada na janela, com o corpo para fora. Ele pegou um rádio-relógio e deu na cabeça dele até matar, na frente dos filhos. Isso eu tinha 8 anos. Demorou muito para eu entender isso. E não foi a primeira, eu já tive umas 2 ou 3 amigas que o pai matou a mãe. Gente, a Maitê Proença, o pai matou a mãe e ela foi depor a favor do pai. Tá? Não estou a culpando de forma alguma, eu estou dizendo como a sociedade fez isso. Porque aí a sociedade ainda fala, mas coitado do seu pai, porque sua mãe atraía como professor da Unicamp, que eles eram de Campinas, né? Então, quer dizer, o amor romântico é essa escusa à misoginia e ao feminicídio, porque ele trata a violência como uma reação ao sofrimento causado pela paixão. Nossa, esse homem, amava ela tanto que foi tomado de uma loucura, porque aí entra isso, né? A mulher é louca e enlouquece o homem. Até quando, gente? Até quando? Né? Isso aqui é um outro filme. Eu sugeriria que vocês vissem todos esses filmes para enxergar o que eu estou falando, né? Que já não é difícil enxergar, mas aí esse é um filme que eu adoro dos anos 60, que se chama, é um filme francês. Essa é a Florinda Bolkan, gente, atriz brasileira dos anos 60. É um filme que se chama Investigação. Val, você vai gostar disso porque fala sobre lei também. Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita. É um cara que ou ele é um juiz, ou promotor, ou advogado, e que ele se envolve com uma mulher que o enlouquece. Qual que vocês acham que é o fim do filme? A mulher morre. Tá aqui, ó. Ele mata e começa a cobrir ela com LPs. Então, o que acontece, gente? A violência é ressignificada como uma exaltação afetiva e representada como um vínculo. Por que o cara matou ela? Porque ele tinha um vínculo de amor, né? E qual que é o contrário disso? A indiferença. Então, a mulher aceita a violência porque a não violência é o não amor. E o não amor é a indiferença que ela não quer. Então, vocês entendem o que essa construção social faz e como ela permite, né, que isso continue se reproduzindo? E a única forma, gente, de mudar isso é desconstruir, é ensinar, é mostrar, é falar. Então, o meu objetivo, dentro de uma perspectiva feminista, nossa, e dentro de uma perspectiva que não é nem feminista, que é cidadã, porque eu entendo isso como cidadania, é conseguir utilizar a antropologia para desconstruir os mitos que permitem que as mulheres não enxerguem a violência como ela é. E, gente, agora
a apresentação é essa, eu queria abrir para questionamentos. E obrigada. Nossa, fantástica, Valéria. Muito reflexiva, acho muito interessante esse olhar da antropologia. Acho que a gente está aqui realmente para desconstruir todas essas ideias, né, que são reproduzidas sem pensar mesmo, né? Não, ela é estrutural. Por exemplo, o Lévi-Strauss, ele coloca a cultura como uma estrutura que é como o funcionamento do nosso corpo. A gente não sabe que está lá dentro, né? O machismo é estrutural, o machismo está nas mulheres. O machismo precisa ser desconstruído pelas mulheres. E ele precisa ser desconstruído porque as mulheres precisam criar homens não machistas. Porque o machismo, gente, ele passa... o maior contato que a criança tem, que o menino tem, é a mãe. É a mãe. Mais do que o pai. O machismo se perpetua porque a mãe reproduz o machismo, tanto quanto o pai. Porque se ela não reproduz com falas e reações machistas, ela reproduz aceitando aonde o pai o coloca. Eu vi ao longo da minha vida e da minha carreira mulheres querendo que o seu filho se torne um comedor, porque se ele não for um comedor, ele é um viadinho. E o viadinho não sobrevive na comunidade. Então, a filha tem que se guardar para o casamento. A gente cresceu com isso, né? Que o homem, ele tem que... Ó, eu me lembro que uma vez, era novinha, a gente ia pular carnaval lá no interior, né? Com uma amiga minha. E tinha um menino que namorava uma menina há um tempão. E aí, ele saía com outras mulheres. E ela sabia. Aí eu perguntei, mas por que você topa isso, né? Porque o que está rolando? Ela falou, não, porque eu quero casar virgem, mas o homem tem as necessidades dele. Então, ela tinha que casar virgem, e por isso ele tinha que transar, ele podia transar com quem ele quisesse. Gente, e o sexo anal? O sexo anal. Mas isso, é importante a gente falar sobre essa questão da sexualidade, que isso está muito vinculado aos crimes também, né? Porque o sexo, ele deixa de ser um relacionamento para ser uma forma de exercício de poder e de dominação também, né? E tem muito, assim, essa noção de que o homem, ele, ainda hoje, ele nasceu para ser predador, essa cultura do estupro. E a mulher nasceu para ser casta. E não e ela vai caçativar um homem, mas isso ainda... Por isso que a gente tem que desconstruir isso, porque isso é reproduzido o tempo todo nos discursos. E como a gente está numa turma de jornalismo, a maneira como se comunica, como se fala a notícia, né, trazendo dados, assim se desconstrói, né? Exato. Olha, aula de Antropologia Estrutural 1, primeiro ano da faculdade. O que a gente aprendia sobre gênero? Que até antes da agricultura, como é que se estabeleciam as relações sexuais entre homens e mulheres? Que, vamos supor, cada mulher vivia num determinado lugar e como é que um homem sabia se a mulher estaria receptiva para ele ou não? Ela colocava uma lança indígena na frente. Se tivesse a lança, tinha um cara com ela e ele deveria procurá-la até um outro momento. As mulheres eram donas da sua sexualidade. A natureza faz com que a mulher seja dona da sua sexualidade. Uma construção cultural mudou isso. Por exemplo, já na Idade Média, as mulheres começaram a ser aprisionadas porque os homens as sequestravam e as estupravam. Novamente, a violência. Estudos mostram que a violência não é uma qualidade inata masculina. A agressividade pode ser do ser humano. Existem mulheres que também podem se tornar agressivas, mas a violência, ela é permitida.
É o que eu falei. Até o século XIX, um cara brigava com o outro, matava. Hoje não é permitido. A violência ela é permitida. E a violência é um problema ao longo da história da humanidade masculina. Houve mulheres violentas? Sim, mas são a exceção e não a regra, né? Então, assim, a violência nas relações, ela tem que ser tratada como uma anormalidade que nada tem a ver com o afeto. Nada tem a ver com o afeto. E eu acho que é importante que isso exista na divulgação da notícia, na forma como se compõe, na forma como se faz publicidade e nas narrativas ficcionais. Porque Sim. Tudo isso que eu mostrei para vocês, imagina nos anos 50, né? Quando veio o cinema falado, as mulheres vendo o Morro dos Ventos Uivantes, né? Vendo a Dama das Camélias, vendo E o Vento Levou. Nossa. Né? Vendo E o Vento Levou. Aquela cena do Rhett Butler abandonando a Scarlett na escada. I don't give a damn. Né? Aí entra uma outra questão, que é o abandono da mulher. Né? Então, quer dizer, é uma construção completamente sociocultural. E aí, não sei se as suas alunas têm questões, eu gostaria de comentar. Eu vou abrir perguntas aqui, gente. Quem quiser perguntar, tá com a palavra, fazer algum comentário, tá bom? Eu queria fazer um comentário, enquanto o pessoal não se manifesta. Eu acho curioso, estava lendo um dia, estava assistindo uma reportagem de um filósofo e ele falava muito sobre o amor romântico, como ele foi sempre construído e desde a época do romantismo, que a gente achava normal relações em que a mulher chorava de amores e que tinha, e você vê que desde esse amor romântico, né, que isso que seria o amor de verdade e tal, que pintavam como, né, um amor real de verdade, você vê que desde sempre já é uma coisa muito abusiva, né, tipo de controle, de chorar, como se o choro e o seu sofrimento estivesse ligado com quanto você ama e quanto você é apaixonado. E aí e os filmes, até de forma às vezes mais leve, acabam retratando um pouco isso. Eu acho que inconscientemente, às vezes a gente vai naturalizando algumas formas de amor que não são saudáveis, né? E vai ficando cada vez e que mais não são amor. Violento. Não são amor, exatamente, não é amor. É tipo exatamente isso, né? É um mito, né? Que foram criando na cabeça e vai ficando, né? E a gente acabou, assim, sem saber mais o que é, tipo, né? O conceito de amor, né? Agora que começam a falar um pouco mais sobre amor livre, mas mesmo assim, eu vejo que às vezes eu comento com minhas amigas, tipo, sobre coisas sobre o mito do amor romântico e tal, todo mundo acha que é engraçado. Não é uma coisa que é super desconstruída ainda nas pessoas, né? Que as pessoas têm essa consciência desse mito, desse romantismo todo, né? E aí assim, quando a gente fala, a gente é a louca. Só que é o seguinte, gente, não tenham medo de ser a louca. Eu fui dita como louca a vida inteira por ser feminista, por defender, Aí, por que eu acho importante usar a ciência? Porque a ciência é uma coisa marcadamente masculina. E quando você usa um dado científico, e ele fala por si, não sou eu dizendo. Então, é por isso que eu acho importante que a gente traga o conhecimento. Porque aí é uma coisa que os homens entendem e é uma coisa que as pessoas entendem. E dentro dessa perspectiva que você falou, né, por exemplo, da mulher que chora, e aí isso corrobora qual é, dentro do mito desse amor da mulher que chora e que sofre, qual o grande objetivo da mulher? Ser amada a ponto que o homem chore. Só que aí o que acontece? O cara bate na mulher, aí ele se arrepende e chora. Você entende que isso cria um vínculo? Ah, mas ele te bateu, mas depois ele chorou. Ele chorou para pedir desculpa.
E fora Oi? que uma grande parte não tem nem a consciência de que isso é uma violência, né? Tipo, foi sem querer, ele estava bêbado. Ou, inclusive, são mulheres que sofrem uma violência patrimonial, uma violência verbal, uma violência psicológica, quando ouvem, né, sei lá, estão vendo casos de mulheres que são mortas ou que são agredidas, elas já distanciam aquilo da realidade dela, né? Tipo, não, meu amor é tipo um amor Sim, romântico e eu não sofro violência. Tipo, como se tivesse, né, só uma coisa sim. estrita violência física Sim, mesmo. você tem um distanciamento psicológico, né? Porque aí o que que acontece? Quando o cara chora, é quase um viciozinho, né? Aí quando o cara volta, pede desculpa e chora, ela realiza o sonho do amor romântico, né? Porque aí ela E é uma cria coisa para a também muito cabeça. distante da nossa realidade, tipo, o homem chorar, né? Porque a gente sempre criou aquele estereótipo de que é só a mulher chora e o homem não chora. Então, se o homem tá chorando é porque ele é realmente muito apaixonado por você, né? E ele te Então, ama muito. e aí o que que acontece? Aí esse choro corrobora para ela uma narrativa de que se ele está chorando é porque ele ama, e se ele ama é porque ele ama tanto que ele chegou à violência. E aí é quase. Aí é uma coisa maternal, né? De aceitação. Ah, mas ele não sabe se controlar. Porra, meu, o homem sabe se controlar em muita coisa na vida, né? Sabe controlar muita coisa. E não sabe controlar isso? Então é É essa naquela escusa. expectativa ainda de mudança, né? Tipo, de que o cara tá arrependido, porque ele chorou, não vai acontecer de novo, foi um momento de explosão. Sim, sim. Aí entra um lado que é o que eu chamo o lado maternal da mulher em relação ao homem, que não tem que existir. O cara não é filho dela, né? Não tem que se aceitar. Ela não precisa educá-lo. Não existe isso da mulher casar com o cara achando que ele é de um jeito e que aí ela vai educá-lo e ele vai ser de outro. Ela não é mãe dele. É um marmanjo crescido, ele tem que ser responsável por si, Gente, né? E aí acontece que isso corrobora, aí vocês vão vendo que tudo vai se ligando, né? Aí corrobora a coisa de como a mulher na sociedade se acredita que ela nasceu para ser mãe, ela tem que ser mãe do marido, do parceiro. Então ela tem que ter aquele entendimento e aquele amparo maternal para ensiná-lo a não ser violento. Gente, pelo amor de Deus, né? Gente, queria saber se tem mais alguma pergunta aqui da turma. Vamos lá, tem bastante gente aqui, as meninas do jornalismo. Oi, Valérias, no caso. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Eu sou a Gabriela, eu sou estudante de jornalismo, mas enfim, eu dei uma pesquisada rapidamente durante a aula no caso da Ângela Diniz e eu só queria comentar algo curioso, que um dos primeiros links que apareceu no Google é de 2018, de um site de ciências criminais, e o título é exatamente esse, O Crime Passional de Dock Street. Olha E eu isso. acho isso muito curioso e problemático. Cortar os pulsos. Até hoje, esse tipo de crime, feminicídio, é ligado a um crime passional, né? E aí eu tenho uma dúvida, que eu não sei se é muito besta, mas eu queria saber se, tipo, isso ainda existe no sistema jurídico, sei lá. Eu não entendo direito aí os termos, mas eu queria saber se isso ainda é considerado um tipo de crime, se ainda existe isso, se ainda são julgados como crime passional, feminicídio, enfim. Eu não sei. É o seguinte, ó. O que é esse? Nunca existiu um crime escrito na lei crime passional. O que existiram foram desculpas do legislador, saídas legais que eram usadas para justificar o crime passional. Então, por um tempo se admitia a legítima defesa da honra com uma causa de absolvição. Depois, a lei ela previa que a pessoa podia
ser julgada como incapaz se ela passasse por um estado de loucura temporária. E aí essa estratégia os homens que matavam mulheres usavam. Depois de algum tempo, mais ou menos depois da época da Ângela Diniz, depois da década de 80, um pouco depois disso, que justamente em razão da Ângela Diniz, começar aquele slogan, quem ama não mata, quem ama não mata. Né? E o movimento feminista também, então, não se admite mais essa tese de legítima defesa da honra, né, como uma tese possível. Mas ainda existe uma saída do criminoso passional. Passional não, né? Possuidor, porque não é paixão, é posse. Que muitos atacam as mulheres no julgamento, né? Eles quebram aquele perfil de boa moça, cidadã, como se a mulher tivesse que ser bela, recatada e do lar, né? Para alegar que agiram sob violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. E com isso, eles, quando condenados, alguns recebem penas ridículas. Além disso, em alguns lugares mais distantes, ainda se absolve o réu porque a mulher traiu. Não é dito que isso acontece como legítima defesa da honra, até porque o jurado, crimes contra a vida são julgados por jurados e juradas. Eles votam perguntas, quesitos. E tem uma perguntinha que é assim, o jurado absolve o réu? Como eles não justificam, tudo pode entrar por aí. Então, eu acho muito legal a gente falar, e justamente dessa reflexão que a Valéria está trazendo, de como toda essa cultura ainda molda hoje essa história, as ações, as condutas, e como a gente tem que trazer isso à luz e refletir sobre isso, né? Porque mudou muito, mas não se mudar nas estruturas que mantêm esse machismo. Né? Sim, exatamente. E foi até por isso que eu quis trazer essa questão para cá, porque é um... Eu não sei se é um artigo, enfim, mas é recente, é de 2018, então, tipo, ainda existe muito essa ideia, essa cultura de crime passional, que o homem mata porque ele era apaixonado, enfim. E eu achei curioso de trazer isso para a aula. Sim, é isso mesmo. Não está desconstruído, porque se você for ver, e a gente está vivendo uma sociedade, a sociedade brasileira, ela tá ficando cada vez mais reacionária e querendo voltar a moldes antigos. Se é como a Valéria coloca, na cabeça do jurado é isso. Na cabeça do jurado é isso. Então, a mulher é julgada pela sociedade. É a sociedade que condena antes de tudo. Né? O homem que fizesse as mesmas coisas, mas porque ele bebia, porque ele saía com outras mulheres, mas porque ele seria absolvido da situação. A mulher não. Porque ela não pode ser nada que não seja a fiel esposa e mãe. Ela ainda não se pertence. Ela ainda não se pertence. Então, a gente tem que desconstruir e não é questão... Tem muita gente que imagina, não, vamos voltar para o matriarcado. Nunca houve matriarcado. Tem que se criar uma nova mulher. A partir do momento... Gente, nós somos seres racionais capazes de criar a nossa própria vida. Então, nós precisamos tomar as nossas vidas nas nossas mãos e sermos sujeitos das nossas vidas. Por isso que tem que ter essa desconstrução. E até na linguagem, acho que é importante falar sobre linguagem, que a gente está falando para pessoas que comunicam notícia, a forma, por exemplo, como nós nos comunicamos e repassamos as mensagens. Então, por exemplo, para nós, da área jurídica, existe uma recomendação, uma orientação de que, quando você vai fazer uma acusação, por exemplo, não se coloque o seguinte, a vítima embriagada, ou então, a vítima tinha um amante, por quê? Para uma sociedade machista, você já está criando uma desculpa para o réu. Né? Então, a linguagem tem que ser neutra. Em relação a Isabel, a Rabelo mandou aqui falando que ela tinha uma pergunta para fazer. Vamos lá. Deixa eu só concluir o raciocínio. E aí, na divulgação das notícias, também existe uma orientação que é a seguinte, começar a notícia falando da pessoa do réu,
não da vítima. E não tem que falar detalhes da pessoa da vítima, mas do crime. Então, começa às vezes assim, conheceu no site e foi morta. Traiu e foi morta. Errado, você está julgando indiretamente pela honra, você está trazendo para a mulher a culpa de ela ter sido morta. Isabel, pode falar. Desculpa te interromper, Isabel. Não, imagina. Bom Tenho dia. 5 minutinhos, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Valéria. Bom dia. Então, eu tô com uma dúvida, na verdade. Você comentou sobre essa associação que tem de mulheres com a bruxaria e, por exemplo, agora em marchas feministas eu sempre vejo essa plaquinha, somos as netas das bruxas que vocês tentaram queimar e tudo mais. Eu não entendi muito bem qual que é a problemática disso, que você falou rapidamente. E aí, só uma outra coisa que eu vejo também que me parece crescente, essa questão do sagrado feminino e tudo mais. Isso está relacionado? Sim, sim. Porque nós vivemos uma sociedade livre onde qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, né? Você pode ser a mulher bruxa, você pode ser a mulher orangotango, você pode ser a mulher qualquer coisa. É livre. O problema é que esse tipo de associação geralmente categoriza a mulher ainda dentro de um mito em que ela é alguma coisa abstrata e sobrenatural. E esse tipo de coisa afasta a mulher do seu sujeito social hoje, né? Porque se ela é bruxa, a ação dela é num campo extremamente abstrato, né? Por exemplo, a Valéria não vai fazer a defesa de um caso baseada nos seus dotes de bruxa. Eu não vou escrever uma tese ou um artigo baseado nos meus dotes de bruxa. Então, não é que é errado nem nada disso. É que acaba corroborando uma mesma lógica mítica de sempre, de que a mulher é ou a bruxa, ou a santa, ou o demônio, né? Nesse tipo de coisa. Então, quer dizer, se nós vivêssemos numa sociedade em que a mulher já tivesse um empoderamento suficiente para ser sujeito das suas ações, não teria nenhum problema. O problema é que muitas vezes nessas associações ela acaba retomando a mesma figura mítica que é da santa ou do demônio, mas com uma outra roupagem. Aí está o problema. Qual era a outra pergunta que eu... Era do sagrado feminino. Essas então, outras rituais que tem agora. Então, eu não condeno nenhum dos rituais, gente. Eu adoro. Eu sou do xamanismo também. Eu sou de todas as coisas. O problema é quando isso se torna a identidade social da mulher, né? A identidade social. É quando o sagrado feminino resgata uma mulher que está dentro de um conceito abstrato e grande parte do que eu li, tudo dessas coisas é bullshit, nunca houve, entendeu? É a mulher Deus, é a mulher isso, são construções mitológicas que muitas vezes não tem necessariamente nada a ver com a ancestralidade, é um xamanismo, não xamanismo, e que ajudam a corroborar também uma ideia de reencontro da mulher com uma essência que é também fabricada, que é também uma fabricação cultural. Então não tem nenhum problema viver nessas coisas. Gente, eu já fui em ritual xamânico, eu já fui em coisa que vocês nem imaginam. O problema é trazer isso e colocar como se isso te resgatasse como mulher, tá? É como se isso te vinculasse à tua identidade de gênero. Porque aí cai na mesma estrutura mítica que torna a mulher menos sujeito. Não sei se eu consegui explicar. Eu acho que a questão também, a gente tem que trabalhar com esses extremos, né? A bruxa e o sagrado. Por que o sagrado feminino? Não existe o sagrado feminino, existe o feminino, existe o masculino. Então, assim, você tira exatamente essa questão de ser a pessoa. Olha, e eu vou... Agora eu lembrei de uma coisa que eu vou dizer para vocês. Por que eu não gosto desse tipo de coisa? Ou
não é que eu não gosto, eu acho que tem algumas práticas muito legais, gente. Eu já fui no Tantra, eu já fui, né? Eu sou antropóloga, eu gosto das coisas estranhas, né? Estranhas dentro de uma perspectiva de normalidade social, e a normalidade também é uma merda. Mas, enfim, uma vez eu participei de um curso em que estava o Jesse Valadão. Eu tinha, acho que 20 anos e tinha o Jesse Valadão. E aí tá lá o Jesse Valadão, e ele tratando todo mundo assim no grupo, muito bem, muito cordial, não sei o quê. E eu não sei se é porque ele imaginou que as pessoas teriam, né, já a imagem dele de cafajeste. E aí, em algum momento, tinha um cara, era um trabalho de grupo, quase como uma vivência de grupo, e tinha um cara que tinha problema com mulheres. Aí, eu não me lembro o contexto, né? Faz uns 25 anos. E aí ele fala assim, não, aí ele quis dar uma de dizer a importância da mulher, né? E a mulher é uma criatura extremamente importante para a vida de um homem, né? E o que eu mais quero é colocá-la nesse pedestal que ela merece estar. Gente, que cara de pedestal. Desculpa, mas eu falo palavrão mesmo. É até uma coisa, eu sou mulher, eu posso falar palavrão. Né? Que pedestal é esse? Eu não quero estar no pedestal, eu quero estar no chão. Entendeu? Viver na minha vida, do jeito que eu quero. Quando você está no pedestal, você também está no abstrato. Que criaturas estão no pedestal? Não são os santos? Não são as figuras míticas? Ou se a pessoa é satanista, tem o demônio, né? Mas ainda está no campo do abstrato. Então, vocês veem como esse tipo de coisa reitera a perspectiva misógina e machista? Porque quem está no pedestal é objeto de adoração, não é sujeito das coisas, né? Não é sujeito das coisas. Então, o meu problema com esse tipo de coisa não é a coisa em si. Eu sou antropóloga, eu adoro rituais, eu acho muito legal. O problema é quando a galera vem dizer que se vai resgatar a mulher por meio dessa categorização mítica dela. Aí é o meu problema com isso. Consegui explicar, Isabel? Sim, ficou muito claro. Obrigada. Legal. E, gente, eu gostaria de falar por muito mais tempo. Não sei até se vocês teriam saco para me ouvir. Essa mulher louca que fica falando palavrão. Mas é que eu tenho que entrar numa outra aula. Mas eu queria dizer que, nossa, eu estou muito grata. Pela minha xará me abrir esse espaço para poder falar com vocês e dizer coisas que eu acredito que são importantes. E eu vou deixar com vocês aqui a minha página, que está sempre desatualizada, do Face, meu Insta. Aqui é meu Insta, né? E meu site também desatualizado, porque eu sou uma mulher mãe com filho pequeno, que também sai para se divertir com o marido. E tem uma vida do jeito que eu quero. Então, assim, no último ano essas coisas ficaram meio descuidadas. Mas eu queria dizer que eu estou muito grata por ter tido esse espaço e por poder participar do trabalho de uma pessoa que, nossa, eu admiro demais. A Valéria, eu acho que ela não sabe o quanto eu admiro ela e o quanto eu acho que ela é importante para a sociedade brasileira como um todo, para homens, para mulheres, para todo mundo. E deixo um beijo para vocês. Nossa, gente, pelo amor de Deus, maravilhosa. Eu acho que, assim, não só a sua fala, mas assim, a forma como você fala, assim, o conhecimento científico, acho que foi transformador para todas e todos nós. Até trouxe aqui a minha parceira, meu braço direito. Nós somos feministas aqui em casa, todo mundo é feminista, né, Dé? Para a gente poder levar isso para frente, quanto mais testemunhas, melhor, e refletir realmente sobre a mulher. Muito obrigada.
eu queria dizer que agora você já é filha da PUC, agora já Adoro! para sempre, já é nossa parceira para sempre. E admiração muito, muito grande por você também, por esse trabalho, por todo esse conhecimento, esse poder de se manifestar, sabe? A gente está encantada aqui, né? Obrigada, gente, obrigada. E estou à disposição de vocês para o que precisar. Tamo aí. Precisou, me chama. Sou ponta firme. Muito. Ó, Obrigada pela aula. Eu gravei a aula e te mando o link, tá bom? Me manda.